Agora, neste módulo, eu vou tratar com vocês a respeito de uma coisa que é importante sim antes da chegada do bebê. É a gente fazer decisões a respeito do enxoval e dos utensílios que esse bebê vai precisar assim que nascer. Em relação às roupinhas, eu sugiro a você que converse com seu obstetra ou ultrassonografista para avaliar se o bebezinho é um bebezinho que tem tamanho médio, pequeno ou grande. Mas de toda forma, algumas roupinhas de recém-nascido é importante que você tenha, ainda que algumas pessoas digam que não. Porque neste começo, o bebezinho suja muita roupa. O bebezinho pode regurgitar, a gente pode deixar sujar a roupinha do bebê durante uma troca de fralda, que nesse momento serão muitas. Então é importante que tenha algumas roupinhas de bebezinho recém-nascido e que você se atente à época do ano em que o bebezinho nasce, para saber se você vai precisar comprar mais roupinhas de manga longa ou mais roupinhas de manga curta. É importante também que você tenha pelo menos uma roupinha mais bonitinha para sair da maternidade, para fazer fotos, mas não invista em muitas roupas assim. Você vai precisar de mais bodyzinhos, macacõezinhos e roupinhas bem confortáveis para o bebê. Depois desse primeiro momento de recém-nascido, eu sugiro a vocês que tenham sempre alguns bodies de manga longa, alguns outros de manga curta e que sempre usem roupinhas um pouquinho maiores do que a idade atual do bebê. Isso porque as roupinhas maiores serão sempre mais confortáveis e de maior durabilidade. E você reserva algumas roupinhas mais chiquezinhas para passeio. Uma coisa que eu considero completamente dispensável nessa época é o uso de sapatos. É super importante deixar o bebezinho abrir os dedinhos, explorar, né, os movimentos do pé. Então invistam em meinhas, algumas meinhas mais arrumadinhas para passear. Isso sim pode ser útil. Em relação às calças, sugiro que tenha algumas com pezinhos que podem ser bastante úteis e que possa ter algumas meinhas para aquelas calças que não tenham pé. Isso pode ajudar bastante. Escolham também roupas que sejam fáceis de tirar e de colocar. Por exemplo, os bodies que são abertos aqui na lateral ou que têm botõezinhos são mais fáceis e confortáveis para passar pela cabecinha do bebê e podem sair também por baixo no momento de sujeira. Em relação aos macacõezinhos, escolha os que são de zíper ou com poucos botões. Isso é importante porque facilita muito para uma pessoa que ainda é inexperiente na troca de roupinhas, tá? Em relação aos cuidados com essa roupinha, o que eu sugiro? Pode ser lavado na máquina de lavar, de preferência com sabão neutro ou sabão de coco, secado ao sol, mas não é indispensável passar. Você pode passar todas as roupinhas do neném, mas não é indispensável. Eu considero uma coisa importante que é tirar as etiquetas dessa roupinha, porque as etiquetas são grandes e muitas vezes podem incomodar o bebê. E aí o bebezinho chora, chora, chora e a gente não sabe o que é. Pode ser porque a etiqueta está incomodando. Ainda em relação às roupinhas, é importante que você entre em contato com a maternidade onde você vai ter o seu bebê, para você poder, por volta de 35 a 36 semanas, já deixar a sua malinha pronta de maternidade e que ali possa conter separadinho todos os itens que você pode precisar. Então tem que conter as roupinhas que serão usadas, as mantinhas, as fraldinhas, e é bom você entrar em contato com a maternidade. E se você vai precisar levar o sabonete do bebê, um lencinho para a higiene do bebê, ou se na maternidade terá tudo isso disponível. Isso também é uma coisa que eu considero importante. Além disso, a preparação do quarto do bebê é uma coisa importante, porque é um lugar onde vocês passaram muitos momentos juntos. Então, o que eu considero? Por mais que a gente queira cair em tentação e fazer um quarto todo cheio de cortinado, bichinhos de pelúcia, tapete, enfeite de toda maneira, a recomendação mais atual da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o quartinho seja um ambiente agradável, mas limpo, com o menor acúmulo possível de brinquedos, de tecidos que podem ajudar a juntar pó e ainda por cima dificultar, né, a limpeza do ambiente. Então eu sugiro a você que tenha um berço que seja com certificado do Inmetro, porque a gente tem hoje algumas normas de segurança a respeito da distância entre uma ripa e outra da grade, por exemplo. Então que seja um berço com certificação do Inmetro e que você compre um colchão adequado àquele berço, porque existem berços de padrão americano e berços de padrão brasileiro. E é importante que o colchão se encaixe perfeitamente no berço para evitar que fique algum vão, alguma fresta entre o berço e o colchão. Outra coisa que eu considero que pode ser útil é um colchão que seja anti-refluxo. Por quê? Não é indispensável, mas eu considero importante porque praticamente todos os bebês
tem algum grau de imaturidade intestinal e de refluxo fisiológico após o nascimento. Quando a gente coloca o bebezinho com a cabeceira um pouquinho mais elevada que o resto do corpo, isso nos dá uma maior segurança e uma segurança maior para o bebê, de que não vai acontecer uma regurgitação, por exemplo, durante o período em que o bebê estiver deitado. Embora não seja uma recomendação oficial e não seja indispensável, eu considero útil um colchãozinho anti-refluxo, porque neste momento não há recomendação para o uso de travesseiro. Aliás, dentro do bercinho do bebê deve existir o mínimo de coisas possível. Então deve-se evitar o uso de protetores de berço, o uso de almofadas, o uso de cobertores, o uso de travesseiros, porque tudo isso aumenta o risco de asfixia e de morte súbita do recém-nascido. Eu também considero que pode ser útil você ter um bercinho portátil. O bercinho portátil pode te ajudar no momento de viagem, pode te ajudar depois que o bebezinho estiver maior e você poder colocar ele ali dentro em alguns momentos, né, para ele brincar e você poder se ocupar de alguma outra coisa. Só sugiro a você que verifique quando você compra esse bercinho portátil se ele tem algum colchãozinho que se encaixe perfeitamente no berço, porque se não tiver, você pode mandar confeccionar o colchão. Outra coisa a respeito de colchão é que a recomendação é que seja um colchão firme, de preferência densidade 18. Antes da chegada do bebê, também é muito importante que você decida pelo carrinho do bebê e pelo bebê conforto. Em relação ao carrinho, existem dois tipos principais. Existem aqueles carrinhos que são maiores e bem confortáveis, principalmente para os primeiros meses de vida do bebê. E existem aqueles outros modelos, tipo guarda-chuva, que são super práticos, mas que não são assim tão confortáveis. Então, vale a pena você e seu marido, né, ou a pessoa que vai te auxiliar com o bebê, avaliarem essas possibilidades, ver se o carrinho cabe no porta-mala do carro e ver se o carrinho modelo guarda-chuva ou o modelo mais completo, mais robusto, é o que vai se encaixar melhor na rotina. Mas é super importante sim ter um carrinho. O bebê conforto, indispensável também, porque nos passeios de carro, em todos os momentos é importante que o bebê esteja no bebê conforto. É muito inseguro transportar o bebê de qualquer forma, que não seja no bebê conforto, seja no Moisés ou seja no colo. O bebê precisa estar no bebê conforto desde o nascimento, então quando ele for sair da maternidade é importante que esse bebê conforto já esteja instalado no carro. Em relação ao sling, canguru, isso tudo vai depender da família, né? Tem pessoas que gostam e têm habilidade em lidar com sling, outras famílias nem tanto assim. Isso é uma coisa que vai depender de mãe para mãe e de pai para pai. Também é importante que você escolha uma banheirinha para o seu bebê. Eu considero super útil ter uma banheira com apoio, aquela que tem um pezinho e você coloca a banheira por cima. Outra coisa que eu considero super importante é que tenha um apoio dentro da banheira, porque este apoio dentro da banheira vai te dar mais segurança na hora de segurar o bebê. Então acho bacana que tenha. Muito importante também você escolher um trocador. O trocador eu considero que seja importante que esteja posicionado em cima de uma cômoda, né, ou de alguma bancada que lhe dê conforto para a toca do bebê e que seja um trocador de fácil higiene. Então, que você possa higienizar depois das trocas, que tenha, por exemplo, um revestimento plástico. E é importante que você tenha uma bandejinha logo ao lado desse trocador. Por quê? Porque qualquer momento de distração nessa hora da troca pode acontecer um acidente. Então é importante que você tenha todos os utensílios importantes para a troca do bebê imediatamente à mão durante as trocas. Então nessa bandejinha você pode colocar, por exemplo, a água que você vai usar para limpeza, as próprias fraldas do bebê, né? Um lencinho para o caso de ser necessário. Então é importante que você tenha